Bom, gente, esse aqui é o nosso College Flow, é o nosso podcast. É um podcast quase que semanal, a gente faz vários recortes, a gente entrevista as pessoas que passaram pelo college, já foram alunos, já foram fornecedores, a gente já comprou o serviço deles. E eu, assim, estou muito feliz, assim, pelo convite, por vocês terem aceito o convite, na verdade. E hoje, vocês podem ver que a gente está num ambiente diferente. Hoje a gente está aqui na Lavoro, trabalhos temporários. Isso. E eu estou aqui do meu lado direito com a Luciana Genta, que a gente se conhece há quanto tempo, né, Lu? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? A gente se conhece há bastante tempo e ela gentilmente cedeu esse espaço para a gente bater um papo. Sim. E do lado meu esquerdo eu tenho a Vanessa Moreira, tá? Então eu vou deixar vocês duas se apresentarem primeiro. Então tá bom. Vamos lá? Vamos, eu sou a Luciana, eu faço a parte comercial aqui da agência e o nosso foco é recrutamento e seleção. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E meu nome é Vanessa Moreira, sou a gerente de recrutamento e seleção, atuo mais na parte da seleção dos candidatos, né, da abordagem e encaminhamento para as empresas. Então a gente achou esse tema muito relevante, porque como vocês sabem, o college trabalha com uma faixa etária de adultos, né? Então Sim. Esse pessoal que está na faculdade, terminando a faculdade, entrando no mercado de trabalho, e às vezes a gente recebe algumas demandas de indicação de alunos que dominam algum idioma, né? Exato. E aí eu achei super pertinente, porque vamos combinar, né, gente? A gente está vivendo um mundo um cenário de escassez diferente de mão de obra. Diferente dos 20 anos atrás que a gente se conheceu. Então eu vou começar com essa provocação, tá? Como que está o perfil dos candidatos hoje? E aí, qualquer uma pode vai complementando. O perfil dos candidatos hoje, 2025, né? Qual é o perfil do candidato que chega aqui e entrega o seu currículo ou submete a uma entrevista? Quer falar um pouquinho, Vá? Claro, Cláudia, assim, hoje a gente está com um perfil diferente, né? Antes a gente tinha filas de pessoas aí em busca, querendo vagas, e hoje nós que vamos atrás dessa fila, porque não existe mais. Não. Então, assim, o profissional que vem até nós hoje, infelizmente, está sendo um profissional que não está tendo tanta qualificação como antigamente. Então, assim, a gente percebe muito que quem vem sempre são pessoas assim que a gente precisa realmente tentar encaminhar e tentar ajudar, porque são perfis que não são tão qualificados para as vagas que nós temos hoje. E isso mudou recentemente? É uma tendência? Como que você sente? Eu percebo assim que de uns 5 anos para cá a gente está com essa defasagem assim, de qualificação mesmo que eu falo. Tanto profissional quanto comportamental, assim, os candidatos, eles estão muito instáveis, então eles trocam de emprego, né, Lu? Sim. Assim, por poucas coisas, não gostou, sai, vai pagar R$50 a mais, ele sai também. Então, hoje em dia, a gente não tem aquele profissional comprometido que a gente tinha antes. Então, de uns 5 anos para cá, eu posso te falar que mudou. E Lu, você acha que isso é uma questão geracional ou foi depois da pandemia que o povo ficou tudo doido e... Não, pegando um gancho aí que a Vanessa colocou, da questão da mudança de perfil de uns anos para cá que a gente tem acompanhado. Como ela falou, antigamente a gente passava em frente a agências de emprego, agência até do governo, agência do trabalhador, a gente via aquela fila de pessoas. Hoje a gente vê, mas quando é por alguma outra chamada. Então, por exemplo, assim, quando as empresas, é uma empresa nova, que as pessoas querem ir lá conhecer, às vezes por curiosidade, entra, mas o que a gente percebe é que fica um tempo menor. Antes a gente tinha muito orgulho de falar que a gente tinha tantos anos numa empresa, estou aqui há tanto tempo, e hoje isso não é mais orgulho que importa para essa nova geração. Então eu acho sim, que vem da questão da geração, né? Essa geração hoje espera algumas coisas diferentes do que nós esperávamos, e eles têm uma velocidade diferente também, por tudo que eles vivem, e tudo hoje é mais rápido. Então, isso também, eles querem uma vaga mais rápida, se aparece outra, eles mudam de emprego mais rápido e eles têm acesso a várias oportunidades. Então, a gente percebe que o leque hoje é muito maior. E falando um pouquinho disso, a gente tem que pensar, e aí, o que nós vamos fazer com isso? Né, o problema a gente já está vendo, todo mundo fala de escassez de mão de obra, de baixa qualificação, a gente verifica os mercados novos na nossa cidade trazendo gente de
cidades bem longe, né, Vá? Aqui de Londrina, eles têm que arcar com esse transporte, tá? E que mais que as empresas hoje estão fazendo para tentar atrair, primeira coisa, atrair essa mão de obra e depois reter dentro de casa, para que essa mão de obra não seja abordada, esse funcionário, esse colaborador não seja assediado para uma nova oportunidade. Né? Então, o que elas estão fazendo que eu vejo hoje nas reuniões que eu vou nos clientes nossos? Eles estão investindo em desenvolver essas pessoas, porque, como a Vanessa falou, não tem hoje em dia as pessoas com a qualificação que nós víamos antes no mercado. Então, as empresas elas apostam em treinamento e desenvolvimento. Elas pagam uma imersão em inglês para aquela pessoa que ela vê que tem um futuro, um comportamental bom, ela vai investir então nessas outras competências. Então ela investe no treinamento, no desenvolvimento dessa pessoa e também nos planos de benefícios. Ontem eu estava num cliente, na verdade numa reunião com uns profissionais, e eles comentaram o seguinte: quando as pessoas faziam 5 anos de empresa, eles costumavam dar um relógio ou uma pulseira. Né? Se fosse homem, eles davam um relógio quando completava 5 anos de que ficou na empresa. E depois eles davam uma pulseira. Eles perceberam, eles foram fazer uma pesquisa com essas pessoas e elas falaram assim: para nós não é interessante esse prêmio. Algumas pessoas hoje não usam relógio porque estão acostumadas a ver o horário mais no celular, enfim, em outros meios. E não é isso que fazia a diferença. Então ele falou assim: qual era a diferença hoje? Uma diferença sensorial, uma experiência. Eles preferem passar um final de semana gostoso com a família num lugar, para viver esse momento de qualidade de vida. Então essas mudanças que têm que ser feitas, que têm que ser analisadas, colocar um olho crítico nas empresas também. Legal. Isso é muito importante, porque é uma mudança de paradigma de uma geração para outra, né? Isso. E aí eu tenho uma pergunta para você, Vanessa, como você é responsável pelo recrutamento e seleção, porque, assim, lendas urbanas, né? Mas esses dias eu estava fazendo uma interpretação simultânea de um evento que tinha um diretor da Google e ele me trouxe um exemplo, eu queria ouvir de você se isso realmente acontece dentro da sala de entrevista. É verdade que um recém-formado, ele chega para você na entrevista e fala... quais são as intenções aqui na empresa tal, e ele vira para você falar: quero ser CEO? É verdade? Tem. Algumas sim. Isso acontece. Porque hoje, essa geração, como a Lu falou, eles são muito imediatistas. Eles não têm esse período de passar, né, de cargo, conhecer toda a empresa ou até mesmo galgando essa posição. Mas eles não têm mesmo. Eles já chegam querendo saber qual que é o limite, aonde que eles podem ir. E interessante, porque assim, hoje a gente vê nas organizações, e as organizações mais tradicionais, ela tem um mix daquele que a gente fala Generation V, que é a Generation Vintage, que não é nem a geração X. É vintage, nós legal, temos gostei. Algumas pessoas com experiência, com expertise e tal, mas não são nativos digitais, e tem os nativos digitais, que essa geração que está atropelando tudo. Como que vocês lidam ou vocês aconselham as empresas a lidar com esse conflito geracional dentro da organização que pode causar essa evasão, essa desistência, esse desestímulo dessa geração mais jovem que não tem paciência de esperar? Sim, essa diferença de geração ela está sendo bem analisada pelos RHs das empresas, né? Eles estão treinando bastante os líderes vintage para absorver essa demanda. Porque o que a gente tem que ver? Que não é uma geração que é diferente, mas eles têm muitas competências que a gente tem que aprender. Então, eles têm, o líder hoje, eu acredito que ele tem que, para ele reter essas pessoas, muitas vezes ele conseguir dançar entre ser o professor e ser o aluno. Aonde ele pode aprender? Aqui mesmo, o time da Vanessa, ele é um time bem jovem e misto também. E ela sempre fala, a gente tem que ouvir, vamos ouvir, às vezes a gente está debatendo alguma coisa, vamos perguntar para o time, porque é justamente isso, eles trazem para nós uma visão muito diferente. E então é isso, a gente abrir a cabeça. A questão está quando o profissional está lá dentro e ele não aceita as ideias da pessoa nova. Então assim, mas os RHs estão trabalhando intensamente para fazer com que essas duas gerações se comuniquem e se convivam da melhor forma para atingir o resultado que a organização precisa. Ou seja, teria que ter um programa específico para fazer essa Está tendo, Cláudia, as empresas, sim, os RHs, psicólogos, onde você conversar, eles estão assim
com atenção total nisso, porque realmente, às vezes, perdem bons talentos que poderiam entrar porque o líder não... Exato. Sim, aconteceu isso com a gente aqui, com uma pessoa da minha equipe. Então, eu tinha uma estagiária, ela estava com 6 meses de estágio com a gente, e aí surgiu uma oportunidade para um assistente. Minha assistente saiu e aí ela já foi lá. Agora é minha vez, né? Com 6 meses de casa. Primeiro trabalho, tinha 18 anos. E aí eu falei, não, calma, não, né, você tem 6 meses, seu primeiro emprego, ainda você não está preparada, você vai estar preparada, mas aqui 1 ano e meio, aí e a minha intenção era realmente colocar essa pessoa para um próximo degrau, só que ela teria que passar. Aí ela, não, então eu não quero. Não vou esperar esse tempo, desistiu, saiu da empresa, foi muito triste para mim, porque eu também me senti assim, poxa, né, será que eu não deveria ter acelerado e passado ela para frente, né, teria potencial, mas fiquei naquele medo, né. Demorou 1 ano e meio, ela foi para o mercado, ficou lá, trabalhou com outra empresa, aí teve a oportunidade e voltou para mim, agora está aqui com a gente. Mas voltou mais amadurecida? Voltou mais amadurecida. No feedback da saída dela, eu falei, olha, você é uma pessoa que tem potencial. Você tem que saber esperar e amadurecer isso, essa ansiedade que você tem. Então, assim... E aí agora ela está aqui com a gente, voltou amadurecida, voltou assim, e fez agora com mais tranquilidade, agora ela já está como analista. Então, gente, por favor, você jovem, você que está aí entrando no mercado de trabalho agora, tudo tem seu tempo, não vamos atropelar, porque acho que às vezes você não está preparado para enfrentar outros desafios e acaba queimando na largada, né? Queima na largada, exato. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é, as demandas do mercado em termos de talento. O que o mercado hoje busca em termos de talento? Acho que é a pergunta para vocês duas. Fiquem à vontade. Quem falava? Comportamental está pesando bastante, como a gente falou, que as empresas elas podem investir no desenvolvimento, ensinar uma nova máquina, mexer numa nova máquina, na parte da indústria, enfim, isso tudo você consegue passar o conhecimento. Agora, o comportamental, de lidar com pessoas, de respeito ao seu superior, de respeitar as outras culturas, as outras formas das pessoas pensarem, né? Isso tudo tem dado muito valor. Quem é uma pessoa que consegue conviver com outras pessoas, conviver em grupo, de uma forma harmônica, esse profissional, a gente vê que as empresas estão bem de olho neles. A gente aqui está falando dos hard skills e soft skills. Exato, né? Isso. Né? Você concorda com a Luciana? Concordo. Quer agregar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Hoje, às vezes, as empresas procuram a gente e quer um determinado profissional. Qual o perfil? A gente pergunta para poder identificar isso no candidato. Olha, eu não vou exigir experiência, não vou exigir, eu quero um comportamental. Se tiver um comportamental bom, você manda para mim. E aí a gente segue disso. E como avaliar um comportamental, né? Em 15, 20 minutos, meia hora. Né? É igual eu falo sempre para os clientes, para admitir, a gente olha o currículo, a gente avalia a experiência anterior ou até mesmo um comportamento em meia hora, mas quando a gente faz a dispensa do profissional, sempre é por comportamental, nunca é assim, porque ele não soube... Uma planilha de Excel. Não, é porque ele realmente não se desenvolveu na equipe, não trabalhou correto, não teve um comportamental de acordo com a cultura. Então, é difícil essa avaliação, tá? Às vezes uma pessoa nesse momento... mostra para nós um perfil e no dia a dia a gente vai conhecer essa pessoa e aí vai fazer a avaliação. Então, por isso que a gente até fala que esses primeiros meses, os meses de experiência, é para avaliar o comportamento, né, Lu? Como a pessoa é. Como a pessoa é. Isso. Porque o treinamento em si, assim, essa questão da experiência, das técnicas, ela vai aprender com o decorrer. Se ela tem um comportamental bom, isso é consequência, vai vir. Entendi. E aí outra pergunta que eu tenho para vocês a gente sabe que a gente trabalha em várias frentes, em vários segmentos. Então a gente tem segmento de TI, segmento de serviços, educacional e tal. Tem algum segmento específico que vocês estão tendo mais dificuldade de encontrar profissionais e qual seria? A Vanessa pode falar das vagas abertas que a gente gasta uma energia para fechar.
Pelo incrível que pareça, é as vagas bem operacionais, assim, aquelas vagas pedreiro, auxiliar de servente, serralheiro, carpinteiro. Então, assim, são profissionais que realmente a gente não tem aqui. E fazendo uma avaliação assim com o longo, né, desses anos que a gente está tendo essa deficiência, o que a gente está percebendo? Que não é mais viável para esse candidato, para essa pessoa com essa experiência, trabalhar como CLT. Porque um pedreiro vai fazer uma obra, ele ganha ali, né, a gente já teve várias abordagens, várias histórias aí, que o pedreiro fala, esse salário que você vai me pagar em um mês, eu ganho para fazer uma calçada em 3 dias. Então, assim, realmente essa mão de obra está sendo muito procurada, né? E está sendo mais remunerada. Então, assim, eles estão escassos no mercado, então isso está valorizando essa mão de obra. Olha que interessante. Muito. Assim, o trabalho mais operacional, mais manual, isso, sendo melhor remunerado pela falta de mão de obra no mercado. Ô, Cláudia, eu brinco, eu falo assim que é mais fácil contratar um CEO, um diretor financeiro do que do que um auxiliar de produção seja estável. Eu queria falar um pouco sobre esses fluxos de recrutamento, porque às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, eu mando meu currículo e ninguém me chama. Isso, a gente ouve bastante. bastante. Então acho que a gente pode ter essas divisões, quer dizer, como se contrata um gestor sênior e como se contrata um profissional mais operacional. Existe uma diferença de canal, de acesso? Como se dá isso? E mais segunda pergunta, se me permitirem, se vocês já estão usando a inteligência artificial para ajudar no screening, na identificação desses profissionais. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você como uma candidata, por exemplo, se você vai mais para o lado profissional, como que você chega até uma vaga de emprego? E se você é uma profissional um pouco mais com qualificação, qual é o meio que você buscaria para se recolocar no mercado? Essa é a primeira pergunta. Tá. Depois a gente fala da IA. Tá bom, ok. Quer falar da forma que a gente aborda os candidatos? Sim, na verdade, esses níveis gerenciais, né, acima, assim, a gente sempre tem o LinkedIn. É um canal que é o que chega até nós. Gente, LinkedIn. Quem não tem LinkedIn, por favor, update, atualize, deixe bonitinho, deixe profissional, não deixe ficar tocando meu celular igual tá tocando agora no meio do podcast, entendeu? Escolha uma foto profissional no LinkedIn. Uma foto profissional. É uma boa dica, uma foto profissional. É uma ferramenta tão boa que às vezes não é bem usada. Boa, continua. E é por aí. Então, assim, esses tipos de vaga não vem, assim, igual a Lu falou, não vem até bater na nossa porta, né? Não vem, eu estou procurando. Então, geralmente vem uma indicação de um currículo. A Luciana, que vai muito nos clientes, então, assim, ela tem um enorme contato com as pessoas. Lu, tem um gerente comercial que está aberto, está disponível no mercado. Passa para a Luciana passa para mim. Às vezes a vaga não está aberta aqui, mas é um profissional que a gente quer como parceiro em outras empresas. A gente às vezes encaminha ele, olha, que tem um currículo para vocês avaliarem. Então, assim, desse nível vem mais pelo LinkedIn e indicações. Exato. E o operacional, aí é aquela questão. Grupos de WhatsApp que a gente está utilizando bastante, o nosso banco de dados, aí vale tudo. Aí rede social, Facebook, que para essa base, assim, auxiliar de produção é utilizado e que vem mais, então a gente consegue nesse canal. Instagram, né, que aí hoje já não tem mais classificado, não, né? Não, antigamente não tem mais. tinha. É outra mudança. Teve, né? Antigamente. Contrata-se, não tem. No domingo tinha aquela classificada enorme, né? Você é mais jovem do que eu, mas, você viu. mas eu passei pelo classificado. Hoje não tem mais isso. Mas também tem um outro meio que a gente fez e nós recebemos bastante currículos através de blogueiros, né? Verdade. Quando eles falam a vaga. Isso mesmo. Eles têm bastante seguidores. E eles também gostam, porque, por outro lado, é uma ação social que você está fazendo. É um serviço. Você fala, olha, a empresa Lavoura está lá com 40 vagas para auxiliar de produção, turno B. Então, assim, eles também gostam de falar sobre isso. Legal. Vocês mandam, então? Isso. A gente manda
primeiro a gente faz um contato, a gente se apresenta e verifica se ele poderia fazer isso, né, se tem algum custo, enfim, a gente faz um contrato ali de boca, entre aspas, e ele acaba fazendo esse favor para nós, divulga na rede social. Né? É uma divulgação. Sim, uma divulgação. E outro meio que nós vamos começar também são os vereadores, né, Vá, porque eles ajudam também a gente nessa divulgação. Porque às vezes uma fala que esse pessoal faz movimenta bastante. Muito interessante. Você vê como os canais de comunicação e acesso a candidatos ao mercado. Ficou assim agora. Então, eu vou voltar para a outra pergunta. Questão da inteligência artificial. Se vocês usam a inteligência artificial para fazer o primeiro screening, a primeira seleção dos candidatos de acordo com o perfil que é demandado de vocês. Isso. Né? Candidata, mulher, experiência, faixa etária, formado, graduado ou não graduado. Sim, antes da Vanessa falar da inteligência artificial, só vou falar para as pessoas que estão nos ouvindo, entender o fluxo. O fluxo é assim: primeiro, o cliente, que é uma empresa qualquer da região, abre uma vaga conosco e fala o perfil que essa pessoa quer. O segundo passo é a gente jogar essa vaga, esse perfil no nosso banco de dados, que é um banco de dados que está diariamente sendo alimentado com novas pessoas, e a partir daí o time de recrutamento e seleção vai fazer essa busca desse candidato que está aderente a esse perfil para encaminhar para a empresa. Então, às vezes a empresa abre lá 2, 3 vagas e nós temos que buscar pelo menos 10 candidatos para encaminhar, porque o cliente vai tomar uma decisão em cima disso. Ele não quer que a gente encaminhe para ele hoje 30 currículos. Ele quer que o nosso trabalho é justamente esse, fazer esse filtro para encaminhar dentro do perfil e depois ele dá a palavra final. Mas a Vanessa vai falar como é que é esse funilamento. Esse fluxo. Hoje nós estamos usando o IA. Nossa ferramenta, a gente tem uma ferramenta que chama Select, ela é uma ferramenta muito, assim, de ponta que nós estamos utilizando. E ela consegue, claro, a gente coloca o filtro, né, do que o perfil do cliente, e aí a gente vai selecionando lá, basicamente as informações, as primeiras informações. E o sistema, ele já consegue fazer o que a gente coloca com os candidatos que podem estar aderentes. Isso, faz o match. E aí, é o Tinder do emprego. É o Tinder do emprego, exatamente. Para ver se bate. Isso. E aí aí tem o selecionador, que aí vai avaliar, porque nem tudo que está ali é compatível, né? Às vezes a gente brinca... O avaliador é o ser humano. O avaliador é o ser humano, o selecionador. Então a gente faz essa avaliação e chama ele para essa entrevista. Antes era 100% presencial, e depois da pandemia para cá, agora é quase 100% online. Até assim, as vagas mais operacionais a gente traz como online também, porque evita do candidato, né, gastar o dinheiro, isso. E aí também tem menos desistência, apesar de que hoje em dia tem bastante desistência até no online, mas a gente está ainda fazendo, marcando online. Então assim, aí a gente faz essa avaliação e verifica se realmente aquilo que está no currículo, que está, né, e aí encaminha para o cliente dentro disso. Mas o nosso sistema, ele já tem essa avaliação que é feita através da inteligência artificial. Eu quero voltar um pouco a essa questão. Eu estou assim, muito impactada. Eu fui fazer um trabalho agora de interpretação simultânea na área de agro. E como que a inteligência artificial está infiltrada em todos os segmentos, né? E a gente assistiu uma palestra do Arthur Igreja, não sei se vocês ouviram falar dele, se não viram... Arthur Igreja? Arthur Igreja, ele fala muito sobre inteligência artificial, eu estou recomendando a ele aqui porque eu achei ele fantástico. E ele fala que as empresas daqui para frente, elas não vão ser empresas de recrutamento e seleção, não vão ser empresas de escola de idiomas, elas vão ser empresas de tecnologia para a seleção de candidatos. Olha que bacana. Empresas de tecnologia para ensino de idiomas. Porque essa é a nova onda, né? A gente teve a onda da mecanização, fabricação, informação, agora é da tecnologia pura. E você acha que a inteligência artificial tem performado bem esse papel de screening, dessa primeira match, desse Tinder, do recrutamento e seleção, ou deixa a desejar? Ele aumenta a eficiência, a eficácia da seleção ou não? Sim. Ele aumenta. Para nós está sendo uma ajuda muito importante. Então tira do ser humano aquele operacional. Sim, tira do operacional. Mas ele substitui o humano? Não. Então vamos falar sobre isso? Não substitui. Vamos falar sobre isso.
Como que é a tua percepção? A minha percepção é que não vai substituir, no sentido que você tem que você só não vai ser substituído se você souber lidar com a inteligência artificial. Ou seja, você tê-la como sua amiga e não como sua inimiga. Não quero, isso não é para mim. Pode ser? Tipo o copiloto. O copiloto, exatamente. Você é o piloto, né? Igual a Vanessa, ela gastava antes um tempo totalmente assim, voltado para encontrar esses candidatos. Hoje ela está inclusive desenvolvendo, eu acho que ela vai falar sobre isso, junto com a ferramenta, ela está ensinando a inteligência artificial a ajudar o time dela. Ela vai lançar daqui a um tempo uma forma de chegar no WhatsApp de todas as pessoas que estão no banco a mensagem da vaga. Que ótimo. Né? Então, de uma forma assim, que vai economizar muito tempo, porque há uns tempos atrás, e não estamos falando de muito tempo atrás, nós tínhamos que pegar o telefone e ligar para todos os candidatos. Gente, é impressionante a mudança que aconteceu. Escuta. Vamos imaginar, a inteligência artificial, ela foi lançada em novembro de 2022. É muito recente. É muito recente. É uma bebê. Tanto que já ainda está nos primórdios dele. Exato. Né? E às vezes isso dá uma ansiedade, é assustador e dá uma ansiedade na gente, porque parece que a gente tem que saber tudo e é muita coisa, né? Então a gente tem que ter foco, a tal da paciência que a gente pede para as pessoas, a gente tem que ter essa paciência justamente para entender que leva um tempo para a gente aprender, mas nós temos que estar buscando aprendizado contínuo, porque senão a gente vai ficar por trás, né? Então assim, vão ter pessoas que vão sair? Sim, como sempre tem, cada leva que tem, cada onda nova, algumas pessoas não se adaptam e isso não é para mim, tá tudo bem, vai procurar alguma outra coisa. Agora, se você quiser estar inserido no mercado de trabalho, bem remunerado, estude, vai atrás das ferramentas que tem dentro do seu segmento, se prepara, porque elas estão aí para ser o copiloto. Perfeito. Sim, acho que você pode falar um pouquinho sobre o que você está desenvolvendo em IA. Sim, na verdade a gente está com uma plataforma dentro desse sistema que a gente já existe, o IA, mas que vai abordar os candidatos de uma forma que a gente não precise avaliar essa primeira avaliação nossa. Então vamos supor, hoje, Cláudia, para a gente fechar uma vaga de recepcionista. Antes a gente... vamos dar um exemplo que fica mais claro. Para a gente entender o tempo. Pronto. A linha do tempo. Exato. Antes a gente fechava uma vaga de recepcionista com 3 dias, né? 3 dias até o cliente aprovar. A gente fazia essa seleção, encaminhava para o cliente, em 3 dias já fechava essa vaga. A gente abordava em torno de umas 20 candidatos, para ver, né, uns tinham interesse, outros não tinham aprovado, enfim, processo de seleção inteiro. Hoje, essa mesma vaga de recepção, a gente tem que abordar mais de 300 pessoas. Ou seja, exponencial. Assim, é uma coisa que é demais, assim. Então, você imagina a gente ligar para 300 pessoas. Uhum. Antes a gente estava ligando, precisava ligar. Hoje a gente já consegue mandar e-mail e mensagem, né, pelo WhatsApp. E-mail já está quase obsoleto, não estão usando mais. Tem gente que não tem mais nenhum e-mail, não abre mais. Tem gente que não abre e-mail. Então é só pelo WhatsApp, tem gente que não atende mais o telefone, então assim, aliás, a gente pode... A gente falou assim, né? Posso falar com você? Né? Você pede permissão? Falou, oi, Lu, tudo bem? Agora parece que é uma intromissão. Então não é intromissão, é isso que fala, né? Estou sendo muito intrometida, muito evasiva se eu fizer um contato direto sem pedir permissão. É isso mesmo. Então, assim, aí isso a gente está... demanda muito tempo para fazer essa abordagem, e aí chega no final do dia, você liga lá para aquelas 200 pessoas, ninguém teve interesse, a gente não conseguiu agendar e precisa jogar mais. Perdeu um tempo tremendo. Então, o que é essa ferramenta? A gente está treinando para que ela identifique no banco quem são as pessoas que poderiam ser feitos, assim, sem filtro básico, e encaminhar a mensagem para elas. Nós temos uma vaga de recepção. Tem interesse? Se ela tem interesse, ela volta para a minha fila de atendimento do WhatsApp, que é uma central de atendimento automática, e a IA ela vai conversar com esse candidato. Vamos supor, vai mandar. Isso, então a gente está treinando. Isso mesmo. Olha, eu não sou mais recepcionista. Cadastro lá de 10 anos atrás, a pessoa agora ela é analista de TI ou ela é gerente comercial. Então, e a ferramenta ela vai conversando, e ela vai conversando com ela até chegar
no limite máximo, que a gente vai colocar isso também, né, Lu? Pra depois que é uma passar forma, assim, que a gente quer, sim, automatizar, quer deixar essa coisa mais rápido, mas a gente não pode perder a essência, que a gente vai contratar uma pessoa para trabalhar num ambiente com outras pessoas. Gente, nós estamos trabalhando com seres humanos. Com seres Exato. humanos. São Então, pessoas. assim, tem dia que a pessoa não está no melhor dia e o comportamento dela vai ser diferente, ou ela vai ler a mensagem diferente, ou ela vai sentir diferente, né? Então, é para isso que a gente quer que o elemento humano para avaliar. Falou, olha, o que aconteceu? Não, vários casos já aconteceu, é muitos anos, né, fazendo isso, então a gente tem muitas histórias, mas assim, olha, eu acabei de perder meu pai, sou viúva, né, meu marido faleceu faz 10 dias, eu preciso de um emprego. Então, assim, você não pode tratar ela com uma mensagem, olha, não tenho vaga disponível e pronto, né? Você faz aquele acolhimento, você faz, então assim, a gente está tentando fazer com que essa plataforma, a gente está alimentando ela para que num determinado momento entre esse cuidado e esse olhar, né, humano do selecionador. Mas você está treinando a IA para ficar mais humana, ou você está treinando a IA para encaminhar para um humano quando você sentir aquele... Os dois. Porque quando a gente eu tô treinando ela para que ela seja mais empática, isso mesmo, que ela tenha empatia pelo que a pessoa tá falando. Então ela vai conversar com ela de uma forma mais, um robô mais, assim, acolhedor, amoroso. E aí depois para chegar até a gente. Então, assim, realmente a gente tá tentando fazer com que ela seja um robô mais humano mesmo. Todo mundo fala que a IA veio para substituir algumas funções, alguns jobs, algumas posições, né? Todo mundo só está falando isso. Até nesse evento que eu estava, foi se falado que na China, no primeiro dia de aula, ao invés de entrar o professor, entra o robozinho para dar as boas-vindas para os alunos, né? E aí já todo mundo começou a falar, vai substituir o professor. E não era isso, era só uma introdução, né, tecnológica, Vocês acreditam que a gente vai ser substituído? Olha, eu acredito que não. Eu tenho essa visão, como eu falei antes, não vamos ser substituídos. Vamos ser substituídos, sim, naquelas coisas operacionais quando é de muito. Então, por exemplo, o professor que vai dar as boas-vindas, é as mesmas boas-vindas que ele está dando em todas as salas. Ok, eles fizeram lá, desenvolveram um robô que faz aquilo. Agora, em seguida vai entrar o professor. Obviamente, a gente já está sendo substituído por algumas questões, a gente já vê que mão de obra está sendo substituída por algumas máquinas, mas por quê? Porque também não tinha mais essa mão de obra. Aquela pessoa que nasce hoje e fala, eu tenho um sonho hoje em ser serralheiro. Né? Antigamente tinha, meu pai foi, meu avô era e eu vou ser também. Então hoje teve essa quebra. Não, hoje eu tenho acesso a tantas informações, eu quero uma coisa que eu vou me sentir mais, feliz fazendo outra coisa. Então em algumas profissões, elas foram extintas. Os profissionais, sim. Mas as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, eu não temeria isso. Como eu falei, usa a seu favor. Entenda a inteligência artificial, porque ela vai te ajudar mais do que atrapalhar. Sim, é isso mesmo. Não, algumas a gente percebe que está sendo substituída mesmo. Telefonista. A gente já não tem mais telefonista, porque tem todo esse processo de atendimento automático. Mas assim, em contrapartida tem outros cargos que ainda precisa. Um auxiliar de produção. A produção, ela funciona, ela é em grande escala, mas ela precisa do operador lá. Na máquina. Precisa ter alguém lá que faça esse trabalho, né? Que faça essa supervisão. Então, assim, vai diminuir, igual a Lu falou, mas assim... Que talvez mude, né? Mude. A gente, na nossa área, né, também de educação, de ensino e tal, às vezes chegam essas perguntas, não vai ter mais professor, vai ser IA, tarará. Mas tem uma coisa, gente, que eu acho que é muito importante, que é isso aqui, ó. É o bond, que a gente fala em inglês, que é a ligação entre o ser humano, a humanização. Eu acho que talvez lá, sei lá, daqui 100 anos as coisas aconteçam de forma diferente. Mas agora, muito provavelmente, se você tiver um encontro, marcar um encontro, falar, eu vou aí, eu vou estar te esperando, ou mesmo na tela, eu estou te esperando naquele horário. O compromisso, se for uma pessoa de verdade, ele é muito mais forte, porque você estabeleceu uma relação com a pessoa, né? Com a pessoa que está do outro lado da tela ou do outro lado da mesa.
né? Então a gente fala que o nosso trabalho enquanto educador ainda é importante porque a gente estabelece essa ligação. Agora, é claro que aquele professor que não tem ligação nenhuma, que check-in, check-out, Isso, aí pronto. esse vai ser substituído. Sim, então, eu acho que depende muito do que a Lu falou, do que você falou, que é usar a tecnologia como co-pilot, é ser o Essa é a palavra. co-piloto na vida para fazer as coisas que você, de repente, passa o final de semana inteiro corrigindo prova ou preparando uma aula e de repente aí mas na hora de performar, eu acho que vem o ser humano, Sim. né? Vem o ser humano, que eu acho que é bastante importante. Sim, a gente vê antigamente a empresa recebia uma máquina, precisavam lá de 10 pessoas para trabalhar naquela máquina. Hoje é uma pessoa só que insere os dados e a máquina funciona, ok? Mas essa pessoa que insere os dados precisa estar lá, né? Ela tem os turnos que vão precisar rodar. Então, assim, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, não se preocupe tanto em ser substituído por uma máquina. Agora eu quero falar um pouco sobre essa nova geração e a CLT. Vocês estão sentindo que essa nova geração, os millennials, né? Eles não se importam muito de ser CLT ou não mudou muito? Não, essa nova geração não quer ser CLT. Não quer viajar o ano inteiro e não ter compromisso com ninguém. Com certeza, igual a Lu falou. Eu quero mais um hoje em passaporte do que uma carteira de trabalho. não quer. Boa, Né? boa. A Lu que brinca, fala assim, que hoje eles querem ser youtubers, né, Lu? Eu falei que todo mundo quer ser influencer, então assim, eles realmente não querem. Eu falo que os meus filhos não vão ser. Eu já percebo. Já percebe assim, que eles não vão ser. Então, realmente, hoje tem muita questão dos benefícios, é claro, mas assim, eles não veem isso hoje como um atrativo. Isso que eu te falei do relógio. Qualidade de vida, eles querem ter mais Qualidade de vida. Exatamente. É isso que acendeu muito, que fala pós-pandemia, essa coisa de brincar com uma criança, brincar com o filho, estar em casa. Por isso que algumas pessoas até pedem o home, né, Vá? Sim. Vamos falar disso? De home office. Hoje a gente já tem... Olha um dado interessante. Hoje, a College é uma escola que existe há 29, vai fazer 29 anos. Antes da pandemia, a gente já dava aula online. Sim, muitos alunos no Brasil. Fora daqui. Exponenciou depois da pandemia. Hoje nós temos 70% dos nossos alunos são fora de Londrina. 30% são daqui. Puxa vida. Desses 70%, eu diria que 90% fazem home office. Pois é. Como que vocês veem isso? Quer falar um pouquinho do home? Bom, eu fui numa empresa, só lembrei agora, uma empresa do agro também, e eu entrei na empresa e falei, quantos funcionários você tem? Ele virou para mim e falou assim, eu tenho um quadro de 60 pessoas. Falei, nossa, mas aqui não tem 60 pessoas. Cadê? Aqui tem 20, né? Não caberiam 60. Ele falou, não, se todos vierem trabalhar, não cabe. A maioria está, então tinha 20, né? A maioria está em home. Aí eu pergunto sempre, e aí, tá dando certo? Ele fala, foi muito bom, porque eu tinha uma sala, 2 salas, hoje eu estou em uma sala só. Às vezes a empresa tinha lá 2, 3 andares num prédio comercial, hoje eles estão em um andar. Porque é justamente isso, não tem onde sentar se for todo mundo. Então, para algumas empresas, alguns segmentos, isso funciona, né? A cultura da empresa se adaptou dessa forma e o dono da empresa, o CEO, ele fala, não vai ter mais volta, vai ser sempre assim. Algumas empresas já sentiram a necessidade de trazer de volta o pessoal, porque como a Cláudia falou, é importante o contato, o olho no olho, as reuniões presenciais, né? Nem que não sejam tão frequentes, mas que aconteçam eventualmente, né, o presencial. Então eu vejo assim, ele dá resultado, as pessoas se acostumaram, se adaptaram bem ao home office, né? Mas eu acredito que você, como profissional, olhando do outro lado, que agora há pouco eu falei isso, do lado do proprietário da empresa, do lado do CEO, como ele vê, e você como candidato tem que entender também o que é bom para você. Eu sou o tipo de profissional que eu gosto de estar entre pessoas. Às vezes eu passo 1, 2 dias sem vir na empresa porque estou visitando clientes, mas eu sinto a vontade de estar aqui. Parece que quando eu estou aqui, eu me atualizo de como as pessoas estão, o que está acontecendo. Então, assim, é uma necessidade pessoal, particular. Então, eu acredito que é muito do jeito que você se vê profissionalmente. Não sei se a Vanessa tem outra forma, Cláudia. Essa minha, assim, como manter a cultura organizacional em 100% de home office?
É difícil, não é tão fácil, porque aí as pessoas, né, não têm esse contato diário, né, que eles teriam numa empresa, não se conhecem. Não se conhecem, né? A Lu falou um pouquinho da empresa, né, e eu vou falar um pouquinho dos candidatos. Nós abrimos uma vaga, são 2 profissionais que a gente não consegue mais contratar presencialmente, que é TI. a área de TI, que não tem mais, e marketing. São 2 profissionais que a gente não consegue. Abrimos uma coordenador de TI e um gerente de marketing. As 2 posições, 100% dos candidatos é presencial ou é híbrido? Híbrido a gente até consegue, né? Não, mas híbrido, presencial 100%, e a empresa era uma empresa bem tradicional, não, é 100% presencial. Então a gente teve muita dificuldade, conseguimos fechar, assim, mas um tempo maior, foram 2 meses de busca. 2 meses, né, Lu? De busca de candidato. De candidato, até que a gente conseguiu o candidato com o perfil e com essa disponibilidade para fazer o presencial. Mas são 2 áreas que a gente não consegue. E aí, já entrevistei candidatos também que passaram, assim, 2 anos sem nem conhecer a empresa. A empresa fica em São Paulo, fora do país, eles trabalham. Uma realidade. A gente fornece serviços, aula de inglês e espanhol para grandes multinacionais, e cada colaborador está num canto do país. Está num canto. A gente, a maior dificuldade, a gente também está assim, a gente tem professores que dão aula só online e que não moram em Londrina. Também a gente entrou tem isso também. Mas a gente sente também, e os alunos também estão fazendo aula online, né? Sim. Então, a gente também sente o desafio de trazer essa cultura, o que é a escola, o que a gente oferece para dentro de cada câmerazinha lá. É mais difícil. É muito desafiador. Exato, é muito desafiador. Resultado, estar perto desse aluno, do professor. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem como gestora. Para nós é um desafio, porque nós navegamos nas 2 gerações, nós já fomos do presencial. Isso, então, assim, será que para eles às vezes não é um desafio? Exato. Então, para nós é um desafio, mas para eles pode ser uma coisa muito natural, né? Aqui a gente está entregando a idade. Aqui a gente está entregando as experiências, nosso estilo vintage. Essa questão. Bom, gente, eu acho que foi muito legal. Eu quero, assim, algumas últimas recadinhos, né? Para finalizar, que conselho, que competências, o que você recomenda para quem está buscando se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho hoje? Eu Pode acho. falar lá, olhando lá. Para quem está ouvindo a gente. Eu acho que, primeiramente, esses candidatos, para serem vistos, eu acho que uma dica seria muito importante, como a gente já falou, atualizar o LinkedIn, deixar, assim, as suas redes sociais atualizadas para assim, o selecionador olhar e assim ter uma impressão boa, uma vontade de conversar, ou até mesmo falar, nossa, esse perfil. Então eu acho que esse caminho é um caminho bem importante, assim, dos candidatos. Eu acho que seria isso, Cláudia. Em termos de competência, o que você acha que esse profissional precisa ter? Olha, quando abrem vagas aqui que a pessoa tenha que falar inglês, é difícil da gente conseguir. Então, eu indico o college. Não tem jabá. Não tem jabá. Mas é verdade. Quando vagas assim, secretária executiva bilíngue, a Vanessa fala, vai usar mesmo inglês? A gente tem que abrir essa vaga? Sim, precisa saber uma segunda língua, uma terceira língua, isso já não é mais nem o básico, né? Tanto é que com a IA, o verbal é todo em inglês, né? Então, isso já é um diferencial ainda de mercado, mas daqui a pouco vai ser quase que como se fosse uma segunda língua mesmo. Então, é isso, são as suas competências pessoais, desenvolva, esteja atento, busque o que é legal para você, o que você gosta, mantenha suas redes atualizadas, que seja uma rede interessante para que a gente olhe o candidato ali e fala, como a Vanessa falou, dá vontade de conversar, porque é uma pessoa que tem boa rede, bons hábitos, né?
e é isso que o mercado busca. Então, gente, presta atenção que vocês forem postar no LinkedIn, no Instagram, tá? Sim, é verdade. Isso mesmo, conta, tudo E conta. conta tanto que até para você conseguir visto para alguns países... O eles consulado estão estão olhando as redes sociais. Então, vamos prestar atenção, tá, gente? A sua trajetória. Tudo que tá na rede fica para sempre. Fica. Pronto. Então, é importante a gente prestar atenção. Isso são os Exato. candidatos que estão entrando agora no mercado de trabalho. Sim. E aqueles candidatos que são senior, Luciana, você que tem experiência e de ter trabalhado numa grande organização também. Por exemplo, um profissional de 50 anos que ainda está querendo trabalhar. O que ele tem que fazer para ele se recolocar? Sim, devido também à questão comportamental, que é um diferencial muito importante, a geração que é um pouco mais madura, ela está sendo bem olhada, né? A gente tem visto assim, eu não sei se vocês visitam as empresas e percebem que tem aqueles até 60 a mais. Tem os cabelinhos brancos. Tem os cabelinhos brancos, porque eles têm muito a ensinar, muito a agregar. E a geração nova gosta também de ter uma pessoa assim com a experiência. Esse profissional tem que estar aberto, igual eu falei. Uma hora você é professor, uma hora você é aluno. Muito legal, Sim. né? E você conseguir pegar, absorver o que a geração mais experiente tem, que ela traz ali um legado, né, uma vivência. E os novos com essas ideias aí super rápidas, ágeis, que também ajuda muito. Isso, muito legal. Equilíbrio, né, Cláudia? E se utilizar deles, né? Se utilizar das pessoas, se não de uma forma negativa, mas produtiva. positiva, assim, aberto a essas Novas modernidades, essas novas ideias e fazer com que eles ajudem, né? Trazer para perto para poder sempre se atualizar, porque isso é importante mesmo. Exato. Nesse mesmo evento, já estou impactada com o evento, mas nesse Mas mesmo é bom. evento teve um professor de Purdue que falou exatamente isso. Ele falou exatamente isso. Você deveria hoje, assim, dentro da minha experiência, se perguntar todos os dias: What am I going to learn today? O que eu vou aprender hoje? And what am I going to teach today? O que eu vou ensinar hoje? Então, todo mundo tem alguma coisa para aprender e uma para ensinar. alguma coisa para ensinar. Sim, com certeza, todos os dias. Sempre. Gente, eu adorei! Muito obrigada, gente. Foi muito legal nosso bate-papo. E agora eu quero, para finalizar, que vocês falem, quem está ouvindo a gente, como que eles fazem para entrar em contato com vocês, caso eles queiram se candidatar para uma vaga de emprego? A Lavoura é uma empresa nova. Ela atende o Paraná e nós temos vagas também que hoje com a distância, com a facilidade das ferramentas, a gente consegue atender o Brasil inteiro. E é só você entrar no nosso site, lavouratemporario.com.br, lá vão ter as vagas que nós temos disponíveis e também você pode se cadastrar para que você venha no nosso banco de dados e através da inteligência artificial você seja pescado ali por uma oportunidade de emprego. Tem o nosso telefone lá também, no 3323-2212, que também é uma forma de contato aqui com a gente, ou vir até aqui conhecer a nossa agência, na Avenida Maringá 2300, né, Lu? Exatamente. Também tem lá o WhatsApp, fiquem à vontade. Como chegar a nós tem vários caminhos. Se você está buscando uma oportunidade, lá tem todas essas dicas. Ou se você estiver também precisando de um profissional, nós também podemos ajudar vocês. Exatamente. Isso é um recado super importante, porque todo mundo... Gente, até para mim o povo vem buscar tanto Exato, indicação. Tanto quanto sai, principalmente os gestores senior, que saem de uma empresa e estão em outra, eles mandam o currículo, eu vou mandar para vocês também. Por favor. Isso mesmo. Tá bom, mas Cláudia. gente, tem que estudar inglês, tá? Isso, tem mesmo. Isso que eu falei. Obrigada, viu? Tava bem apreensiva, assim, mas foi muito tranquilo. Obrigada mesmo. Imagina. Obrigadão. Obrigada, viu, Lu? Eu que agradeço. Obrigada. E obrigada a Isa, né? Porque a Isa tá ali.